Quando a gente fala em casamento, logo a gente pensa na festa, na lua de mel, no vestido e em começar uma vida a dois. Mas tem uma coisa que pouca gente comenta. As malas dos noivos não vêm vazias. E eu não tô falando da mala da lua de mel não, viu? Todo mundo chega no casamento com bagagens invisíveis. Agora segura aí que a gente vai abrir essas malas e dar uma olhadinha no que tem lá dentro. Cada um chega ao casamento com uma bagagem que pode influenciar diretamente na relação do casal. A mala dos noivos é uma metáfora que reflete exatamente isso. E essas malas estão longe de estarem vazias. Mas o que colocamos na mala? O jeito que fomos criados, os valores que herdamos, os exemplos que vimos em casa, a forma como lidamos com os conflitos. Isso pode ser positivo quando foram bons exemplos, mas nem sempre é assim. Eu acho que todo mundo entra no casamento, talvez com cicatrizes, como relacionamentos frustrados, traumas familiares, decepções que fazem parte da vida de todo mundo. E tudo isso vem na bagagem emocional que a gente carrega quando a gente entra no casamento. E se não é dado uma devida atenção, um tratamento adequado, se isso não é administrado corretamente, essas feridas podem se manifestar no casamento em forma de insegurança, desconfiança ou até medo. Por isso é importante que esse assunto seja tratado antes do casamento, sobre também alinhar as expectativas do casal. Eu acho que o problema, muitas vezes está aqui, aquela falta de conversar, né? E falar sobre essas coisas. Provavelmente não tem, acho que o casal, quando é mais novo, talvez nem parem para pensar nisso. Isso é tão importante. Por isso que a Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem instruir as moças solteiras. Eu acho até porque as moças são mais sonhadoras, as mulheres são mais românticas. Outro item da bagagem, os hábitos e as manias de cada um. Sabe aquelas pequenas manias que irritam o parceiro? O pessoal fala muito, né, da pasta de dente, um aperta no meio, outro aperta embaixo, coisas do dia a dia. São essas pequenas coisinhas, às vezes vai irritando, e essas características são pessoais. Embora possam parecer inofensivas, podem se tornar um grande problema se não houver diálogo e flexibilidade. E essas diferenças podem ser desde hábitos de limpeza, por exemplo, a organização do lar, e também ao dinheiro, principalmente a forma como lidamos com o dinheiro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, são vídeos mais antigos, falando sobre essa questão da forma como o casal poderia lidar com o dinheiro. São sugestões e tal, se você quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. E também na descrição para que você possa ir lá e assistir. Tá bom, mas o que é que a gente faz com essa bagagem? A primeira coisa é estar ciente que essa bagagem existe, é reconhecê-la. Então, quando a gente entende que cada um traz consigo suas expectativas, sua história de vida, suas experiências, os seus traumas, tudo isso ajuda até na compreensão, porque quando você entende que o outro passou por certas coisas que hoje podem se manifestar na insegurança e tal, quando você compreende a origem disso, fica muito mais fácil para lidar com essas questões que vão surgir no dia a dia e, como eu falei, se não forem tratadas, podem sim se tornar um grande problema. E aí é onde entra a questão do diálogo aberto, conversar sobre as experiências que cada um teve com disposição para ouvir o outro, sabe? Porque quando você compreende que o outro passou por alguma situação de rejeição na infância, isso vai fazer com que talvez ele seja uma pessoa desconfiada. Enfim, não que justifique certas atitudes, mas explicam. E quando explica, ajuda com que a gente possa entender. E a partir do momento que a gente entende, fica muito mais fácil. E mostrar a disposição em ajudar o outro a melhorar aquela fraqueza, aquilo que pode ser melhorado. Porque todo mundo sempre tem algo a ser melhorado, sabe? Quando existe a conversa, a gente consegue entender que aquilo ali já não é mais um problema, mas é parte da jornada que o outro passou, é parte da história do outro. Então, vamos encontrar a melhor forma da gente lidar com isso. E o respeito às diferenças, porque reconhecer que o outro traz uma bagagem diferente da sua e que vocês são diferentes, as histórias são diferentes, isso é essencial. E o mais importante de tudo é Deus na vida de vocês, é Jesus presente no seu relacionamento.
Porque quando ele está presente, aí tem paz, tem comunhão, tem conversa, tem diálogo, tem mais paciência, mais amor. Quando a gente quer viver bem um com o outro, né? Aquela questão de que você viver bem com o outro, às vezes é você negar a si mesmo. Quando você consegue colocar isso em prática, então você consegue criar novos sonhos, novas memórias, novas experiências juntos. Afinal de contas, o casamento é uma parceria, é uma sociedade de duas pessoas, entre duas pessoas, que você aprende a lidar com o conflito com aquela outra pessoa, você aprende a viver pelo outro, você aprende a lidar com a bagagem que o outro traz, apesar da sua própria bagagem. E eu desejo sinceramente que nessa bagagem nova, essa nova mala que vocês estão criando juntos, que vocês estejam colocando muito amor, muita paciência, muito domínio próprio, porque isso é importante, não estourar, sabe, não deixar a ira que às vezes acontece. Não é errado irar, é errado pecar, né? Irai-vos, mas não pequeis. Que essa ira nunca transborde, que haja ponderância, sabe? Que haja equilíbrio e muita harmonia nesse lar, para que os seus filhos tenham esses itens, para que eles coloquem na mala deles quando chegar a vez deles entrarem no outro relacionamento. Que vocês estejam preparando aí, com o exemplo que você está deixando, um rapaz que vai ser um cavalheiro, uma moça que vai ser uma dama. Pense nisso, em quem você está formando aí na sua casa, e Deus abençoe o seu lar, que Jesus seja presente em todos os momentos, em todos os diálogos que vocês tenham em casa. Deus abençoe e uma ótima semana para vocês.